Sabe, quando a gente pensa na Bíblia, a imagem que vem na cabeça é quase sempre a mesma, né? Aquele livrão, único, pesado. Mas e se eu te disser que essa imagem, na verdade, esconde uma realidade muito mais complexa e, olha, muito mais fascinante? A gente vai descobrir hoje por que a Bíblia não é bem um livro. Tá mais para uma biblioteca inteira. Então vamos começar pelo começo, com uma pergunta que parece simples, mas não é. Afinal, o que é a Bíblia? A resposta, pode apostar, é bem mais surpreendente do que parece. Para muita gente, a resposta é essa aí. É um livro. Aquele volume único, imponente que a gente vê nas estantes. E faz sentido. Essa percepção foi construída por séculos, principalmente depois que inventaram a imprensa. Só que essa imagem, tão familiar para a gente, não conta nem o começo da história de verdade. E a primeira grande pista para desvendar esse mistério está no próprio nome. A palavra Bíblia vem lá do grego biblia, que é uma palavra no plural. Ou seja, não significa o livro, mas sim os livros. O nome, desde o início, já entrega o jogo. A gente está falando de uma coleção. E aqui está o ponto central de toda a nossa conversa. A Bíblia, como esse livro único, universal, na verdade, não existe. O que existe, na prática, são Bíblias, no plural mesmo. São diferentes coleções de textos sagrados que foram reunidas por diferentes comunidades de fé ao longo de milhares de anos. Essa ideia de que são vários livros e não um só é a chave de tudo. Agora a gente vai mergulhar um pouco mais fundo para entender como essa diversidade aparece nas diferentes tradições que têm esses textos como sagrados. E olha, a escala dessa variedade é impressionante. A Bíblia judaica, por exemplo, não é a mesma coisa que o Antigo Testamento dos cristãos. E mesmo dentro do cristianismo a coisa muda. Bíblias católicas, protestantes e ortodoxas têm listas de livros diferentes. E não é só a quantidade de livros que muda, não. A ordem deles também é outra. E isso acaba mudando completamente o jeito que a história é contada. Tá, mas de onde veio tanta diferença? Apesar de tudo, todas essas coleções nasceram do mesmo lugar. Pensa numa árvore bem grande com uma raiz só, que com o tempo foi crescendo e se dividindo em dois galhos principais. Essa raiz comum são as antigas escrituras sagradas de Israel, escritas a maior parte em hebraico. São esses os textos que formam a base tanto do judaísmo quanto do cristianismo. É a herança que eles compartilham, o ponto de partida de tudo. A partir dessa raiz, os caminhos começaram a se separar. Mas não foi uma coisa de um dia para o outro, sabe? Foi um processo bem longo, de desenvolvimento em paralelo. Cada comunidade foi interpretando, organizando e até adicionando textos de acordo com a sua própria fé e a sua história. O resultado? Duas grandes bibliotecas que são parentes, mas definitivamente não são gêmeos idênticos. Certo. Agora vamos dar uma espiada dentro dessas duas bibliotecas. As diferenças não estão só em quais livros estão lá dentro, mas em como tudo foi organizado, a arquitetura da coisa toda. E aqui a gente vê uma das diferenças mais fundamentais. A Bíblia judaica, que eles chamam de Tanakh, é organizada para contar uma história que termina com o povo de Israel voltando do exílio. Já o Antigo Testamento cristão pega esses mesmos livros e reorganiza tudo. Ele termina com os livros dos profetas, criando uma sensação de espera, de que algo ainda vai acontecer, preparando o terreno para o Novo Testamento. A estrutura da Bíblia judaica tem três partes: a Torá, que é a lei, os Neviim, os profetas, e os Ketuvim, os escritos. O Antigo Testamento cristão usa boa parte desses livros, mas agrupa de outro jeito, por gênero. Então tem o Pentateuco, os livros históricos, os de sabedoria e, por último, os profetas. É a mesma matéria-prima, mas com uma arquitetura diferente, para contar uma história com um foco diferente. E além da estrutura, tem diferenças bem importantes no conteúdo. A mais óbvia, claro, é o Novo Testamento, que é uma edição cristã. Mas tem também os livros chamados de apócrifos ou deuterocanônicos, que estão nas Bíblias católica e ortodoxa, mas não na judaica ou na protestante. E até a língua original pesa nisso. O cânone judaico se baseia nos textos em hebraico e aramaico, enquanto esses livros a mais foram escritos em grego, o que influenciou se eles seriam aceitos ou não por cada tradição. Mas a história da Bíblia não é só sobre palavras e ideias, é também sobre tecnologia. É isso mesmo. A forma física, o jeito que esses textos foram guardados, teve um papel gigantesco em como eles foram lidos e entendidos. Olha só que interessante. De um lado, a gente tem o rolo, que era como os textos sagrados eram guardados no judaísmo antigo. Geralmente, era um livro por rolo. Do outro lado, tem o códice, que é basicamente o avô do livro como a gente conhece hoje, com páginas que a gente pode virar.
e foram os primeiros cristãos que abraçaram essa nova tecnologia bem rápido. E por que eles fizeram essa mudança? Por razões super práticas. O códice era mais barato de produzir, bem mais fácil de carregar por aí, e o mais importante, ele permitia que vários textos fossem juntados num volume só. Pela primeira vez, dava para ter os 4 evangelhos ou as cartas do apóstolo Paulo, todos juntos num livro fácil de consultar. Essa inovação foi um divisor de águas para formar a própria ideia de uma coleção de escrituras. Essa linha do tempo aqui ajuda a gente a ter uma noção do tamanho da jornada. Estamos falando de um processo que levou mais de 2000 anos. Começou com pequenos amuletos de prata com trechos de bênçãos, passou pelos famosos manuscritos do Mar Morto, chegou nos códices gigantescos que juntaram tudo pela primeira vez e, finalmente, a prensa de Gutenberg, que botou a Bíblia de volume único na mão de todo mundo e cravou essa imagem que a gente tem hoje. E só para ter uma ideia real do quão antiga é essa tradição de escrita, dá uma olhada nisso aqui. É um óstraco, um pedaço de cerâmica que o pessoal usava para fazer anotações lá do século 7 a.C. Não é um texto da Bíblia, mas nos leva direto para o ambiente onde a escrita hebraica estava se desenvolvendo séculos antes dos livros que a gente conhece começarem a tomar forma. Então tá, depois de tudo isso, o que fica? A verdade é que quando a gente pega uma Bíblia hoje, não estamos segurando só um livro. A gente está segurando o resultado final de uma história muito longa e muito complexa. A grande conclusão é que essa diversidade toda dentro da Bíblia não é um defeito. Pelo contrário, é uma característica essencial. É como o eco de séculos de debates, de fé, de história. Cada livro, cada jeito de organizar, cada versão, é um pedaço dessa história que continua viva. E por que isso importa tanto? Porque enxergar a Bíblia como uma biblioteca e não como um livro único muda completamente o jeito da gente ler. Permite que a gente aprecie as diferentes vozes, os diferentes contextos e as diferentes visões que convivem ali dentro. E isso ajuda a entender o impacto gigantesco que essa coleção de textos teve e ainda tem no mundo. Então, para a gente fechar, fica aqui uma provocação para pensar. Se a gente começar a ler a Bíblia não como um livro, mas como essa biblioteca imensa e antiga, que descobertas novas a gente pode fazer? O que será que muda na nossa leitura?